Olá, combatentes do canal da Guerra. Eu peço que vocês imaginem a Força Aérea dos Estados Unidos, né, que é reputada como a mais avançada do mundo, embora já esteja perdendo aí a primazia em diversos segmentos, mas é uma Força Aérea respeitável, ninguém tem dúvidas disso, né? Se ela enfrentasse a mesma realidade, né, que russos e ucranianos vivem no teatro de operações da Ucrânia, que é drones kamikazes, sistema de guerra eletrônica altamente eficientes, né, uma taxa de perdas que desafia a lógica militar, e uma defesa aérea extremamente massiva, tá? Como a USAF enfrentou, ou talvez pior do que aquela que eles enfrentaram nos céus do Vietnã do Norte. Então, esse é o cenário que nós vamos estudar no vídeo de hoje, que está começando agora, né? Que a USAF ela não está preparada, e a aviação da Marinha e dos fuzileiros também não, para enfrentar um cenário de alta densidade que é esse que se descortina na guerra da Ucrânia. Então, você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Vamos então ao vídeo de hoje. Bom, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perderam mais de 65 mil aeronaves por diversas causas, fogo aéreo, combates, acidentes, etc. Na Guerra da Coreia, esse número diminuiu para 2.700. Na Guerra do Vietnã, voltou a subir, foram cerca de 10 mil aeronaves, 5.500 helicópteros, 4.500 aeronaves de asa fixa e mais ou menos uns 1.000 drones aí. Ou seja, essas três guerras que nós analisamos, elas têm uma alta taxa de atrito aeronáutico em função da intensidade dos combates. A gente precisa lembrar que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enfrentavam a FAC, que é a defesa aérea alemã, eles faziam bombardeios diurnos na Alemanha, os britânicos atacavam à noite. Então a taxa de perdas era muito alta, e a gente tem que lembrar que, pelo menos no começo da guerra para os Estados Unidos, 42, 43, a Força Aérea Alemã ela tinha bastante experiência, né? Depois ela foi perdendo aí sua capacidade de infligir danos pesados na aviação dos aliados. Na Guerra da Coreia, eles enfrentaram pilotos russos, e a defesa aérea de chineses e norte-coreanos ela foi melhorando com o passar do tempo. Os russos entregaram sistemas antiaéreos soviéticos na época, né? Entregaram sistemas antiaéreos, né? Guiados por radar. E, por exemplo, vamos pegar o B-29, que é um avião que entrou em serviço no final da Segunda Guerra Mundial, né? Revolucionário, inovador, uma série de coisas. E começa a guerra na Coreia, tem altas perdas, né? Depois eles já passam ele só para voos, operações noturnas, que o risco é menor. Depois, mais ou menos no meio da guerra e da Coreia, eles retiram o B-29 de operações, porque seria inviável manter isso aí. Na guerra do Vietnã, a gente teve um problema aí, né, sério com a aviação dos Estados Unidos, uma pela questão dos mísseis, né? Eles tiraram os canhões de algumas aeronaves, aí quando acabavam os mísseis, os aviões ficavam à mercê dos jatos russos. Mas uma boa parte da aviação americana perdida na Guerra do Vietnã foi ou pelos mísseis norte-vietnamitas ou pela defesa aérea mais convencional. Mas, em todo caso, nessas três guerras que nós analisamos, que são conflitos de alta intensidade, as perdas americanas foram altas. Desde o Vietnã, os Estados Unidos praticamente eles gerenciaram muito bem o risco e eles não enfrentaram uma aviação que tivesse condições de fazer frente. Se pegar na Guerra do Golfo, por exemplo, a defesa aérea do Saddam era muito boa, mas ela já estava desatualizada, eles tiveram grandes perdas aí com o Irã, né? Na guerra Irã-Iraque, eles também não tinham mais muito dinheiro para manter isso. Então, os Estados Unidos nadaram de braçada, o resto que vem ali, Afeganistão, Panamá, Granada foi antes, né? Panamá também. Mas são operações assim que nem conta, né, da defesa aérea que havia. Aí a gente tem a guerra da Ucrânia aqui. Eu acho que talvez desde a Segunda Guerra Mundial não se via combates tão intensos, né? Ou desde a guerra Irã-Iraque. O que acontece? O que está acontecendo ali na guerra na Ucrânia? Bom, primeira coisa que você tem é que a Rússia ela consegue manter uma produção industrial bastante consistente, então ela fornece armas de defesa aérea para suas unidades aí em grande quantidade. Isso faz diferença contra os ucranianos. A gente quase não escuta falar de operações da Força Aérea Ucraniana, essa é uma verdade. A gente ouve muitas operações de drones, mas você não vê grandes operações, tanto da aviação de asa fixa como de asa rotativa.
Os F-16 que foram para a Ucrânia, a gente nunca mais ouviu falar, tanto que agora estão falando em mandar o Mirage 2000. Outra questão também que conta na guerra da Ucrânia, tanto contra russos quanto contra os ucranianos, é a presença de drones. Porque com esses drones você pode atacar os aviões no solo, nas bases aéreas, com risco mínimo. Né? Na Segunda Guerra Mundial, para você atacar uma base aérea, você sempre tinha o risco de perder aeronaves. Na guerra da Ucrânia, os drones eles mitigaram bastante aí esse risco. Mas eu acho que o fator crucial mesmo disso tudo é a defesa aérea, né? Os mísseis, a Ucrânia tinha um plantel muito bom de mísseis, de sistemas de mísseis, quando começou a guerra aí. A Rússia continua tendo um plantel excelente, tá? Os caças russos de longo alcance aí, que nem o Su-35, o Su-57, eles têm feito a diferença. Os radares russos, o alcance dos mísseis russos, também a capacidade stealth do Su-57, provavelmente eles têm usado aí essa aeronave para suprimir a aviação ucraniana. E a gente volta a dizer, os Estados Unidos nunca enfrentaram, desde a guerra do Vietnã, eles não enfrentam um cenário assim. Então, não é difícil a gente entender que se a USAF fosse empregada numa situação aí como a Ucrânia, eles teriam baixas pesadas aí, e a gente não sabe se a opinião pública americana, como é que ela ia reagir a isso. Isso vale para Israel também. Israel ele sempre operou ali, desde da invasão do Líbano em 82 para cá, num cenário de tranquilidade, né? Os seus vizinhos, seus oponentes não têm defesa aérea, então fica muito fácil operar. Mas a gente não sabe o que aconteceria se Israel fosse operar em cenários mais densos, tanto de defesa aérea como de guerra eletrônica também. A gente precisa colocar é muito importante o cenário de guerra eletrônica, né? Porque a Força Aérea dos Estados Unidos, eles sempre operaram com superioridade de guerra eletrônica. Não dá para garantir que eles teriam essa superioridade na Ucrânia. A guerra eletrônica russa está muito avançada, ela é igual, se não melhor que a guerra eletrônica dos Estados Unidos. Então, é esse o cenário que a gente apresenta. Sou só eu que estou falando nisso, não. Muitos planejadores militares americanos, tanto da Força Aérea quanto da Marinha, quanto dos fuzileiros, né, em menor grau os do Exército que operam asa rotativa, eles têm preocupação com isso. Olha, se a gente for entrar em guerra contra a China, contra a Rússia, contra o Irã, a coisa vai ser realmente complicada. Eles estão de olho no que aconteceu na Ucrânia. É uma verdade. Se bem que a gente sempre sabe que uma guerra nunca vai ser igual a outra, a gente não sabe o que vem por aí, né? Mas, por exemplo, se cometeu um erro muito grande na guerra da Ucrânia, achar que ia ser uma repetição do Afeganistão. Os ucranianos eles foram treinados, a gente precisa lembrar que a Ucrânia também teve participação aí em diversas operações de apoio aos Estados Unidos mundo afora. E eles achavam que aquilo ia ser uma repetição do Afeganistão, né? Você brigar contra o Talibã, que tem armas leves, etc. E não tem nada a ver, a situação é completamente diferente. Você enfrenta um exército regular, que é o exército russo, muito bem equipado, né? Essa é uma verdade, muito bem equipado, com equipamentos de ponta e a sua taxa de perdas é alta. Isso aconteceu com o exército ucraniano, aconteceu com a Força Aérea Ucraniana, a Marinha Ucraniana foi destruída, e provavelmente aconteceria com os Estados Unidos também. Não estou dizendo que não aconteceu com a Rússia, aconteceu com a Rússia, a gente sabe disso. Só que a lida que os russos têm, o manejo que eles têm, né, com essas questões aí de grandes perdas é diferente do Ocidente. A gente vai falar disso em outros vídeos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você que assistiu aí, comente, compartilhe, dê o seu like, diga o que você acha da moderna guerra aérea, né, se você concorda com o que foi falado aqui no vídeo. Você acha que vai mudar muita coisa daqui para frente? Se só quiser ajudar o canal, tem o Super Sticker, o Super Chat ou o Pix, esse que está correndo aqui na tela. Eu vou deixar com vocês a vinheta aí dos Homens Fortes do Oriente Médio, que agora em fevereiro a gente vai ter, né, o webinar, o curso Os Homens Fortes do Oriente Médio com o professor Paulo Diniz do canal Geosmart News. Vocês fiquem aí com a vinheta do webinar, tá? Quem quiser se inscrever, o link se encontra aqui na descrição. Não esqueça de conhecer a nossa escola de cursos. E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.
só, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo toda a nossa linha de livros sobre a Ucrânia que tem na Amazon, tá? É muita coisa, tem em diversas línguas, tá? Em diversos formatos também, você vai achar coisas no Kindle, formato impresso, né? E o que acontece? A Amazon, ela entrega muito rapidamente, principalmente para quem mora aqui na capital, em São Paulo. Ela aceita também boleto, cartão de crédito, parcela, etc. E eu lembro, todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.